Muito bom dia, Amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Risaralda, Caldas, Colômbia. É para mim um privilégio estar com vocês aqui para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa. Quero ler a Escritura onde diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 5, onde diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, quero ter a bondade. No capítulo 1, versículo 1, nos fala da criação dos céus e da terra. E isso ocorreu faz milhões de anos. E diz a Escritura que foi Deus quem criou os céus e a terra. E em Isaías também nos diz que foi Deus quem criou os céus e a terra. Por exemplo, Isaías nos fala disto. Vamos ver. Isaías capítulo 43 e também o 42 nos fala dessa criação e também nos diz que ele criou Israel. Agora, vejam vocês uma ordem divina quanto à criação. Deus, assim como criou os céus e a terra, também criou o ser humano e também criou o povo hebreu como nação. E também ele está criando uma nova raça. Agora, sendo que Deus é o Criador dos céus e da terra, vejamos com atenção quem é este Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nos diz o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo em diante, como também Isaías, capítulo 42, versículo 5. São dois lugares muito importantes. Vejam. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Isaías, capítulo 42, versículo 5 diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo que produz, que dá respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela.
diz: Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por pacto do povo e para a luz dos gentios. E agora, em São João capítulo 1, São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no versículo, lemos até o versículo 4, e agora, continuando essa leitura, diz: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ou seja, não era a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Quem criou os céus e a terra estava vindo neste mundo, estava no mundo. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem se fez carne? O Verbo que estava com Deus e era Deus, e criou os céus e a terra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que criou os céus e a terra, vinha a este mundo em carne humana. E quando veio em carne humana, foi conhecido pelo nome de Jesus. Agora vejam, a pessoa tão grande e importante que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele é o Deus encarnado, o Deus que desceu entre os seres humanos na forma de um homem. Ninguém podia realizar a redenção do ser humano, somente Deus. E Deus tomou a responsabilidade do pecado, e a culpa do pecado, Deus a tomou, se fez homem, tomou nossos pecados e se tornou mortal fisicamente em seu corpo físico e morreu na cruz do Calvário. Nenhuma outra pessoa podia realizar essa obra de redenção, porque todos os seres humanos tinham caído com a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E não havia nenhum ser humano que pudesse redimir a raça humana. O mesmo Deus, se tornando homem, realizou essa obra. Agora vejam, a pessoa tão grande que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Acusavam-no de que, sendo homem, se fazia Deus. Entretanto, sendo Deus, se fez homem. Essa era a verdade, a revelação verdadeira de quem é Jesus Cristo. Mas quando torceram essa revelação verdadeira e disseram, sendo homem, se faz Deus, falharam em ver quem era o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, como foi que Ele criou todas as coisas? O primeiro é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que mora nessa dimensão, a sétima dimensão, desceu, Deus descendo e criou para si um corpo teofânico da sexta dimensão.
Um corpo teofânico da sexta dimensão é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Estando Deus nesse corpo teofânico dessa sexta dimensão, é conhecido como o Verbo de Deus. Ou seja, o anjo do pacto, ou anjo de Jeová, que é um homem, um varão da sexta dimensão. E, estando nessa forma, de um homem, mas da sexta dimensão de outra dimensão que os seres humanos não podem ver, essa é a dimensão dos anjos, por isso ele aparece como o anjo do Senhor. E, estando nessa dimensão com esse corpo, parecido ao nosso, mas de outra dimensão, criou os céus e a terra. Em palavras mais claras, que a criação foi realizada por um homem de outra dimensão, ou seja, um extraterrestre, como diriam os que estudam isso dos discos voadores e dos extraterrestres. Pois a surpresa é que o Criador dos céus e da terra é um extraterrestre, mas que depois se tornou terrestre quando fez para si um corpo de carne chamado Jesus, ou seja, que Jesus é um extraterrestre. Mas a surpresa grande para os seres humanos, sabe qual é? Que também os seres humanos são extraterrestres. Assim que não há por que se assustar, nem se surpreender dos extraterrestres, porque nós mesmos somos extraterrestres. Nossa alma e nosso espírito não é da Terra. Não é dessa dimensão, mas de outra dimensão. Mas viemos a essa dimensão para cumprir um propósito divino, no qual Deus está se movendo como se movia sobre as águas lá no princípio. E agora, vejam vocês como Deus realizou toda a criação. Deus tomando para si mesmo um corpo, de onde o tirou? De si mesmo. E nesse corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, estando nesse corpo, falou a criação de todas as coisas e foram criadas. E depois criou ao homem um corpo dessa dimensão sexta também. E quando lhe criou um corpo teofânico, se tornou um corpo teofânico à imagem do corpo teofânico de Deus, ou seja, um corpo teofânico como o de Deus. E depois o trouxe para essa dimensão terrena, onde lhe deu um corpo de carne do pó da terra, de onde criou esse corpo de carne. Mas Deus ainda não tinha um corpo de carne. Agora vejam vocês. E depois deu uma companheira ao ser humano e colocou Adão como rei neste planeta Terra. Deu o título de propriedade de todo o planeta Terra e Adão governava neste planeta Terra. Agora, encontramos que o ser humano caiu, pois houve uma interrupção onde o diabo interrompeu esse programa de criação divina e o diabo fez que a raça humana que estava começando ali com Adão e Eva caísse. Deus ainda não tinha um corpo de carne, mas ao seu primeiro filho, Adão, deu um corpo de carne dessa dimensão terrena. Mas o diabo também estava se movendo para interromper o programa de Deus. E o diabo, porquanto não é um criador, não podia criar para si mesmo um corpo físico para estar manifestado aqui na terra em um corpo físico. E o que fez? Colocou-se em um corpo de carne animal chamado a serpente. E se manifestou através desse animal chamado a serpente, que não era um réptil como atualmente se conhece a serpente, mas que era um animal muito parecido
ao homem. Esse é o elo perdido que a ciência está buscando e desenterrou milhares de esqueletos de pessoas que datam de milhares ou de milhões de anos e dizem, assim era o ser humano, antes de ser como é. Mas o que descobriram é corpos dessa raça da serpente que era muito parecida ao ser humano. A ciência está buscando o elo perdido porque diz que entre o chimpanzé e o homem há outro ser, que é o elo que une a raça animal com a raça humana. Mas quando Deus amaldiçoou a serpente, desapareceu a forma da serpente. A serpente era o animal mais astuto que havia entre todos os animais. Raciocinava, falava também e não é raro, não é estranho que a serpente fale, pois se até os periquitos falam e os papagaios também, passarinhos também falam. E a serpente, sendo o animal mais astuto, falava. E foi quem enganou Eva, foi o instrumento do diabo. O diabo se fez carne antes de Deus se fazer carne. Mas o diabo se fez carne e se encarnou em um animal. Quando Deus se fez carne, se encarnou em um homem chamado Jesus. Essa foi a primeira ocasião em que Deus foi manifestado na forma de um ser humano em toda a sua plenitude. Agora vejam vocês, Deus deixou para essa etapa a sua manifestação em carne humana para realizar a obra de redenção da raça humana. Agora, vejam vocês como com a maldição que Deus lançou sobre a serpente, era um animal tão parecido ao homem que tinha até espírito. Por isso podia falar e podia raciocinar também, porque a pessoa raciocina com o seu espírito. Pois aí estão essas virtudes e esses sentidos com os quais raciocina, pensa e sente esse querer ou amor e também tem inúmeras mais funções o Espírito. Agora, podemos ver que o diabo, pois usou esse animal que era muito parecido ao ser humano, o qual tinha espírito, mas não tinha alma, porque não era um ser humano. O único que tem alma é o ser humano. E no lugar que a serpente tinha para a alma, aí o diabo se colocou e se tornou o diabo a alma desse animal. A serpente era o mais parecido com o ser humano, mas perdeu toda essa beleza e essa aparência pela maldição que Deus lhe lançou. E agora a ciência busca esse elo perdido e não o encontra. Mas foi a serpente, essa raça da serpente, que recebeu a maldição divina. Agora, a raça humana esteve sob a maldição por causa do pecado. Mas com a vinda de Cristo e com sua morte na cruz do Calvário, Cristo nos redimiu e esteve se movendo. Vejam vocês, esteve se movendo no meio da raça caída, no meio dessa criação que caiu, e depois esteve se movendo em uma nova criação. Uma nova criação que começou com Jesus Cristo, nosso Salvador. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz que Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio
dessa nova criação que começou com Jesus Cristo. E no dia de Pentecoste, 120 pessoas que estavam ali, que receberam o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nasceram de novo. E com o novo nascimento é que a pessoa nasce nessa nova criação. Uma nova criação de uma nova raça. E o que a descendência de Adão, por meio do nascimento físico, não pode obter, pois não pode obter um corpo teofânico da sexta dimensão antes de vir aqui à Terra e nascer por meio de papai e mamãe? Na nova criação, através de Cristo, obtemos esse corpo teofânico da sexta dimensão. Quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Aí recebemos esse Espírito da sexta dimensão. E aí é onde nascemos de novo. Assim é como nascemos de novo nessa nova raça, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Por isso, é nomeado por São Paulo como o segundo Adão. E assim, como o primeiro Adão teve uma descendência, mas mortal, agora o segundo Adão tem uma descendência, mas imortal. E como é possível que tem uma descendência imortal depois que a pessoa creu em Cristo, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito Santo e assim recebeu o novo nascimento? Depois, quando as pessoas ficam velhas, morrem, porque o que morre é o corpo físico que vem por meio da primeira criação, veio por meio do primeiro Adão, da descendência do primeiro Adão. Mas, mesmo que esse corpo físico morra, a pessoa em si não morre. O que morreu foi o corpo físico, que pertence à antiga criação, ou seja, à primeira criação, e é um descendente da primeira criação, o corpo físico, um descendente de Adão. Mas vejam o que Cristo diz em São João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando a pessoa creu em Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo, passou de morte à vida. Recebeu um Espírito teofânico da sexta dimensão. E esse Espírito teofânico é para toda a eternidade. E assim se encontra como Jesus Cristo se encontrava antes de vir à Terra com um corpo físico. E se a pessoa fisicamente morre, não tem nenhum problema. O que morreu foi o corpo pertencente à velha ou antiga criação. E a pessoa vai viver no paraíso, que é a sexta dimensão, que é a dimensão a qual pertence o corpo teofânico, que recebeu quando obteve o novo nascimento por meio de Jesus Cristo. E depois permanece ali nessa sexta dimensão, vivendo em um corpo parecido ao nosso, até que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo. E, quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, ressuscitará em um corpo eterno. Não ressuscitará no mesmo corpo velho que pertenceu à antiga criação, mas em um corpo novo que pertence à nova criação. Um corpo como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Um corpo eterno. E agora, Deus criará um corpo eterno para todos os filhos e filhas de Deus que partiram. E nós, os que vivemos, não temos problema. Porque quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nossos corpos físicos serão transformados e então teremos o corpo eterno. E assim,
estaremos no espírito e no corpo físico em imortalidade. Aí se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte em vitória. Já não haverá mais morte para os filhos e filhas de Deus, nem no corpo físico, nem no espírito. Porque todo o problema da queda já terá passado. E estaremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora Cristo é o princípio dessa nova criação. Por isso é que a Escritura diz que seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora podemos ver que Deus esteve se movendo no meio da sua obra, da sua criação, assim como se moveu no meio da sua criação antes de criar o ser humano. Para quê? Para criar o ser humano aqui na Terra. E depois que o ser humano caiu, em seguida continuou no meio dessa criação caída, manifestando-se de etapa em etapa por meio de cada profeta mensageiro através das diferentes eras e dispensações, porque Deus nunca abandonou sua criação, mesmo que tinha caído. E Ele prometeu uma nova criação. E Ele prometeu dar um novo espírito e um novo coração aos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E também prometeu nos dar um novo corpo eterno, igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E por isso é que Ele esteve se movendo e continua se movendo no meio dessa nova criação que é chamada sua igreja, da qual Jesus Cristo é a cabeça. A igreja de Jesus Cristo é o maior que Jesus Cristo tem neste planeta Terra, e por isso é que Jesus Cristo está no meio da sua igreja de era em era, em Espírito Santo manifestado, e esteve falando à sua igreja de era em era por meio de cada mensageiro que Ele enviou. Assim como enviou profetas do Antigo Testamento, encontramos que enviou mensageiros de era em era. Por exemplo, temos São Paulo, o primeiro anjo mensageiro da primeira era, da igreja de Jesus Cristo entre os gentios, e depois continua enviando de era em era seus diferentes mensageiros nos diferentes territórios onde se cumpriram essas eras. Começou na Ásia Menor, a obra de Jesus Cristo entre os gentios, depois passou à França, ou seja, passou à Europa, depois da França, continuou a obra de Cristo, no meio da qual Jesus Cristo esteve se movendo, passou a França, e da França passou a Hungria, e da Hungria passou a Irlanda e a Escócia, e da Escócia passou a Alemanha, e da Alemanha passou a Inglaterra. Tudo isso na Europa, e da Inglaterra passou a América do Norte, e assim 7 etapas ou eras da igreja gentia se cumpriram desde São Paulo até o reverendo William Branham. Este diagrama foi o que usou o reverendo William Branham para mostrar as diferentes etapas pelas quais a igreja de Jesus Cristo passou. E vejam vocês, enviou São Paulo, Irineu, Martin, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham com espírito e virtude de Elias, nessas diferentes etapas pelas quais a igreja de Jesus Cristo passou entre os gentios. E isso foi o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo se movendo no meio da sua igreja. E
Depois que recorreu essas 7 etapas, das quais a 7ª pertence à América do Norte, que mais há no programa de Deus, onde estaria se movendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo? E qual é o território onde, no último dia no qual vivemos, estará se movendo Deus em Espírito, realizando sua obra no meio da sua igreja? Pois, para surpresa e nossa bênção, o território é a América Latina e o Caribe. Algumas pessoas pensaram que Deus tinha se esquecido da América Latina e do Caribe por causa de tantos problemas que há na América Latina e no Caribe. E as nações desenvolvidas pensam que a América Latina e o Caribe como nações subdesenvolvidas. Mas vejam, o programa divino, a América Latina e o Caribe é o território onde o Espírito de Deus, neste último dia, estaria se movendo, realizando sua obra correspondente a este último dia. E na obra correspondente ao último dia que Jesus Cristo diz em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa obra, na América Latina e no Caribe, Jesus Cristo a faz porque o Espírito de Cristo se move na América Latina e no Caribe para realizar sua obra correspondente a este último dia. E agora, o que é a grande voz de trombeta, a trombeta final, é a voz de Cristo, a voz do Espírito de Deus falando no último dia na América Latina e o Caribe, chamando e juntando os seus escolhidos no corpo místico de Cristo. E essa obra corresponde à Era da Pedra Angular. Ou seja, que no programa divino a América Latina e o Caribe tem a maior bênção que nação alguma tenha tido. E o continente latino-americano e caribenho é o continente que tem as grandes promessas de prosperidade para o 7º milênio. E isso Deus tornará realidade para a América Latina e o Caribe. E a América Latina e o Caribe pertencerá a esse glorioso reino milenial de Jesus Cristo, que Ele estabelecerá neste planeta Terra no 7º milênio, no qual Jesus Cristo estará sobre o trono de Davi, sentado e reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. A América Latina e o Caribe é o território que será mais beneficiado nesse glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, para a América Latina e o Caribe, é que temos Deus se movendo no último dia, chamando e juntando os seus escolhidos e os colocando em seu corpo místico de crentes na Era da Pedra Angular. E assim completando o número dos membros da Igreja de Jesus Cristo. E assim completando o número dessa nova criação. Uma nova criação que, para o último dia, receberá o corpo físico imortal, incorruptível e glorificado, que será igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No último dia, que é o 7º milênio, estarão sobre este planeta Terra seres com corpos eternos, serão os mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim como 2000 anos atrás, aproximadamente, houve um homem com um corpo imortal, o qual foi Jesus Cristo, ele disse: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E assim como houve um homem chamado Jesus 2000 anos atrás com um corpo imortal, agora alguém me pergunta: e se era um corpo imortal, como pôde morrer na cruz do Calvário? Simples.
A Escritura diz que o salário do pecado é morte. Jesus, porquanto não tinha pecado, pois não tinha morte, não podia morrer. É imortal. E para se tornar mortal, para morrer e redimir todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, o que fez? Pois tomou nossos pecados e se fez mortal. E porquanto o salário do pecado é a morte teve que vir sobre Jesus Cristo. E assim, tomou nossos pecados, se tornou mortal para que nós pudéssemos viver eternamente. Porque se Ele tomou nossos pecados, quando nós confessamos nossos pecados a Cristo, são tirados pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. E então, o que acontece? Se Ele nos deixa sem pecado, então temos o direito de viver eternamente. Porque se não temos pecado, pois a sentença da morte não pode vir sobre nós. Agora, nesta nova criação, Ele nos dará um novo corpo, e aí então a morte não poderá vir sobre nosso corpo eterno que teremos. Agora vejam vocês, isso é um mistério do reino de Deus. São Paulo falou deste mistério em 1 aos Tessalonicenses e também capítulo 4 e 1 aos Coríntios capítulo 15, e nos disse, no capítulo 15, versículo 49, vamos ver, 42 em diante, para que vejamos este mistério da vida e morte e a ressurreição, diz. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção, ou seja, semeia-se um corpo corruptível, mortal e imortal, mas se ressuscitará um corpo incorruptível. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E o que nós recebemos primeiro? O corpo animal. Depois receberemos o corpo espiritual, o corpo eterno, que é igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Diz, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. E depois o espiritual. Primeiro é o que? O corpo animal, que é o corpo que recebemos por meio de papai e mamãe, e é animal, porquanto vem por meio da união de um homem e de uma mulher. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, de Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Não podemos herdar o reino de Deus com estes corpos mortais, temporários e corruptíveis. E não podemos herdar a incorruptibilidade, a incorrupção, estando com um corpo corruptível, ou seja, não podemos viver por toda a eternidade com este corpo de carne que é mortal, corruptível e temporário. Para viver por toda a eternidade em um corpo físico, tem que ser o corpo eterno que Ele nos dará, em breve, como Ele o prometeu. Agora continua dizendo São Paulo,
Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Seremos transformados do mortal ao imortal, do corruptível ao incorruptível, do temporário ao eterno. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando? A final trombeta. Vamos ver dentro de alguns momentos o que é essa trombeta final. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. É necessário, porque de outra forma, a pessoa não pode viver eternamente em um corpo físico. Tem que ser no corpo eterno que ele prometeu. Diz: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte já não existirá para essas pessoas que terão o corpo eterno. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes. Agora, nos diz que isso será a trombeta final. E o que é essa trombeta final, já que aqui menciona a final trombeta ou trombeta final, e também Jesus Cristo menciona a grande voz de trombeta, com a qual envia os anjos, seus anjos, para chamar e juntar os escolhidos de Deus? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, nos fala da grande voz de trombeta e nos identifica de quem é e quem é que soa essa grande voz de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz, o apóstolo São João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o 7º milênio. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí temos essa grande voz de trombeta. Agora vamos ver o que é. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando no último dia. Essa é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que estará soando, que estará falando no último dia no qual nós já estamos vivendo. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz São João: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, aqui temos de novo a trombeta, que dizia... A primeira voz que ouvi como som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Essa trombeta final, grande voz de trombeta, vejam vocês, é a voz de Cristo, é Cristo falando. E em Apocalipse capítulo 22, veremos por meio de quem os seres humanos estarão escutando essa grande voz de trombeta falando e mostrando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 6. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quem enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
Isso foi o prometido por Cristo em Apocalipse capítulo 4. Sobe aqui. E mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora Cristo vai mostrar as coisas que hão de acontecer no tempo da era da pedra angular. E por isso é preciso subir onde ele está manifestado no último dia, que é na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, porque por meio do seu anjo mensageiro, enviado para dar testemunho dessas coisas que em breve devem acontecer, é que Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado falando ao seu povo, à sua igreja e depois ao povo hebreu, e estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Cristo na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Quem Jesus Cristo enviou? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho dessas coisas. E às igrejas, de que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Esse anjo mensageiro que revelou a João Apóstolo este livro do Apocalipse, nessa forma simbólica, é o anjo de Jesus Cristo enviado à sua igreja para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E no último dia, seu anjo mensageiro é enviado à sua igreja em carne humana para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e, por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta e revelando assim todas essas coisas que em breve devem acontecer no tempo final. E estará escutando o anjo do Senhor Jesus Cristo dando testemunho de todas essas coisas, é estar escutando a Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E isso é estar escutando essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo. É estar escutando a trombeta final, a voz de Cristo, nos revelando todos estes mistérios de todas essas coisas que estão prometidas para acontecerem neste tempo final. Agora vejam o simples que é escutar essa trombeta final ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Vimos que é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, que João Apóstolo escutou, a qual escutaria a igreja de Jesus Cristo neste último dia em sua manifestação através do seu anjo mensageiro, para assim serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e serem preparados para serem transformados neste tempo final. E isto é Deus se movendo no meio da sua obra, no meio da obra que Ele está realizando em sua igreja, de etapa em etapa. A obra correspondente a essa etapa do tempo final é a obra que Ele realiza por meio do seu anjo mensageiro. Deus não abandonou a raça humana. Ele esteve sempre no meio da raça humana em Espírito Santo e se manifestou, se revelou por meio dos seus profetas mensageiros de etapa em etapa, de era em era, e de dispensação em dispensação e de geração em geração. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas.
E depois seus profetas são os que revelam à raça humana estes segredos ou mistérios divinos. Por isso, temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, vinda por meio dos profetas de Deus de era em era. Agora, vimos o mistério de como é que Deus esteve se movendo no meio da sua obra e no meio do seu povo, de era em era, de geração em geração e de dispensação em dispensação. Quando chega o tempo para uma etapa do programa divino, para uma era, Deus envia um profeta, coloca a sua palavra na boca desse profeta, ele fala essa palavra e se cumpre o programa de Deus correspondente a essa etapa do programa divino. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, diz assim: o profeta Moisés falando diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. A quem diz o profeta Moisés que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que ele levante no meio do povo. Por quê? Vamos ver por quê. Porque todas as pessoas, através dos tempos, dizem, eu escuto ao fulano de tal, outros dizem, não, eu escuto ao doutor fulano de tal, quanto às coisas de Deus. E assim por diante, cada um trata de conseguir a quem escutar. Mas Moisés diz, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. Os que quiserem escutar a voz de Deus estão chamados a buscar o profeta que Deus levantou para esse tempo, no meio do povo. E aí, escutar esse profeta, porque nesse profeta está a voz de Deus. É a voz de Deus por meio de um ser humano. Diz, foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele levanta e o envia ao povo. E toda pessoa que quiser escutar a voz de Deus, a palavra de Deus para a era ou dispensação em que vive, tem que buscar esse profeta prometido por Deus para esse tempo. E aí, escutar a voz de Deus por meio desse profeta. Se estivéssemos vivendo no tempo de Noé, a quem tínhamos que escutar? A Noé. E isso seria estar escutando quem? Deus, porque Deus colocou sua palavra na boca de Noé. Mesmo que fosse inconcebível que Noé estava falando. Isso é porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E conforme os pensamentos humanos, o que Noé estava falando era algo inconcebível. Naquele tempo não chovia como chove atualmente. É uma. E outra, sendo que Deus é amor, o qual todas as religiões professam ou confessam e proclamam, todas as religiões podiam dizer, Deus não pode destruir a raça humana com um dilúvio, por duas coisas, porque Deus é amor e Deus ama o ser humano. E outra, porque não chove. E se não chove, pois não pode cair um dilúvio. Naquele tempo, da terra subia um vapor durante a noite que cobria a terra e com isso regava a vegetação. E agora, aparentemente, a ciência daquele tempo e as religiões daquele tempo tinham razão
no que diziam contra Noé, que Deus não podia destruir a terra e que não podia vir um dilúvio. Cientificamente não podia vir um dilúvio, porque não chovia. E religiosamente, Deus não podia destruir a raça humana, porque Deus é amor. Mas é que também a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E há tempo para Deus manifestar seu amor sobre a raça humana, mas também há tempo para Deus manifestar seu juízo divino sobre a raça humana. E agora, tinha chegado o tempo para o juízo divino cair sobre a raça humana. E o único que o sabia era Noé. Mesmo que Enoque também tinha profetizado dessa destruição, essa mensagem, depois quando Noé a pregou com mais luz, porque Deus lhe revelou, apareceu e lhe falou que tinha já chegado o tempo para essa destruição. E agora Noé estava pregando algo inconcebível à mente humana, mas que já tinha sido concebido na mente de Deus. E não importa o que os seres humanos dissessem naquele tempo, que Deus revelou a Noé, era o que ia acontecer naquele tempo. E a humanidade não conheceu o que ia acontecer naquele tempo. Por quê? Porque não escutaram a voz de Noé, que era a voz de Deus, a palavra de Deus em um homem daquele tempo. E sabem vocês de uma coisa? Que Jesus Cristo diz que o último dia será como nos dias de Noé. Diz São Mateus capítulo 24, versículos 37 em diante. Diz, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. O que não entenderam? Não entenderam o programa divino. Por quê? Porque não escutaram a voz de Deus através do profeta Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como será a vinda do Filho do Homem? Será em um tempo paralelo ao tempo de Noé. Noé era um profeta dispensacional. E sabem vocês de uma coisa? Esse é o tipo de profeta maior que Deus envia ao planeta Terra. Outra coisa, desse tipo de profeta, Deus tem muito pouco. Somente tem 7 profetas dispensacionais. Cada um para cada dispensação. E são 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, e seu profeta dispensacional é Adão. Esse foi o primeiro profeta que Deus enviou à terra. A segunda dispensação é a dispensação da inocência. Agora é a dispensação da consciência, é a segunda. A primeira é a dispensação da inocência, e a mensagem era a mensagem da inocência. E para a segunda dispensação, a dispensação da consciência, a mensagem é a mensagem da consciência. E seu mensageiro foi Sete. Depois, a terceira dispensação é a dispensação do governo humano, e seu profeta mensageiro é Noé. E a quarta dispensação é a dispensação da promessa, e seu profeta mensageiro é o patriarca Abraão. E na quinta dispensação, a quinta dispensação é a dispensação da lei, e o profeta da quinta dispensação é o profeta Moisés, com a mensagem da lei. E a sexta dispensação é a dispensação da graça, e seu mensageiro é Jesus. E a sétima dispensação é a dispensação do reino, e seu mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, em todos, Deus esteve se movendo sobre sua obra e sobre a terra, desde o Gênesis até o Apocalipse. O mensageiro da sétima dispensação, a dispensação do reino, vem com a mensagem do Evangelho do reino.
e vem revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio e, consequentemente, estamos no último dia, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando Deus fala dos últimos dias diante dele, para os seres humanos são os últimos milênios, os quais começaram quando Jesus Cristo estava aqui na Terra. Quando Jesus Cristo tinha de 3 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o 5º milênio, quando Jesus tinha de 3 a 7 anos de idade. Por isso é que São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, diz, versículo 1 ao 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo aos pais pelos profetas, como Deus falou? Por meio dos seus profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Por Jesus Cristo, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. E já transcorreram de Jesus até aqui 2000 anos, e São Paulo está dizendo que quando Deus estava falando por meio de Jesus eram os últimos dias. Se equivocaria São Paulo em dizer que aqueles eram os últimos dias? Não se equivocou. Tampouco São Pedro também não se equivocou quando disse no capítulo 2 e versículos 14 em diante, lá no dia de Pentecoste, quando pensavam que eles estavam bêbados porque os ouvia falar em outras línguas, as maravilhas de Deus, Pedro se levantou, se pôs em pé e disse, Pedro, porém, pondo-se em pé com os outros, levantou a voz e disse-lhes, varões, irmãos e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Para quando Deus disse que derramaria do seu Espírito Santo para os últimos dias. E já lá, 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, está derramando seu Espírito Santo sobre aqueles que tinham crido em Cristo, tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e agora estavam recebendo o Espírito de Cristo. E daí em diante, esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne que se arrependeu dos seus pecados e recebeu Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Estiveram recebendo o Espírito de Cristo e assim obtendo o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, porque quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Disso nos falou Jesus em São João capítulo 3, versículo 1 em diante. E agora os últimos dias, vejam vocês, começaram quando Jesus tinha de 3 a 7 anos de idade. Os últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os últimos milênios, ou seja, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Nos dias de Jesus começou o 5º milênio, que é o primeiro dos 3 últimos milênios, e que para Deus somente é um dia. Agora, dos últimos dias diante de Deus, que são os 3 últimos dias, para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já passaram os 2 primeiros milênios dos 3 últimos milênios, e somente resta o último milênio, que é o 7º milênio. E diante de Deus somente transcorreram 2 dias, mas para os seres humanos, 2 milênios, que são 2000 anos. E agora, estamos diante de Deus no último dia.
que para os seres humanos é o sétimo milênio. Isso é se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E se não acrescentarmos, somente falta pouquinhos anos. Estamos em 1998, falta o que resta de 98, depois o 99 e o 2000. E no 2000 termina o segundo dos últimos dias e começa o último dos últimos dias. Começa o sétimo milênio. Mas terá se atrasado a Deus o seu calendário? Eu penso que não. E se a Deus não se atrasou, pois já estamos no último dia. E no programa de Deus e obra de Deus, há grandes coisas, grandes bênçãos prometidas para serem cumpridas no último dia, entre as quais temos essa que Jesus mesmo prometeu. No capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando Cristo disse que Ele tem a comissão de ressuscitar todos os que o Pai lhe deu, os quais gerem era, Ele esteve chamando e juntando, os quais são representados nas ovelhas, são as ovelhas que o Pai lhe deu, e Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ele disse: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também me convém trazer, que não são de que aprisco? Do aprisco hebreu. E são chamadas e juntadas no aprisco de Cristo, que é a sua igreja, onde também junta as ovelhas do meio do povo hebreu. E agora, isso está em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16. E agora, a promessa é que para o último dia, Cristo disse: eu o ressuscitarei. Isto é aos crentes em Cristo, que lavaram seus pecados, o sangue de Cristo, e receberam seu Espírito Santo. E depois seus corpos físicos morreram, mas morreram com a esperança de uma ressurreição em um corpo eterno, porque Cristo assim prometeu. E agora, no versículo 40... deste mesmo capítulo 6 de São João diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando diz que ressuscitará o crente nele? No último dia, se seu corpo físico morreu. Mas se permanecermos vivos e ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, então seremos transformados sem ver morte. Em São João, capítulo 11, também Cristo falou no versículo 23 em diante, diz, de São João capítulo 11, diz: disse Jesus, isso é a Marta, a irmã de Lázaro, pois Lázaro tinha morrido e estava no túmulo, e agora diz: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia, pois Cristo tinha ensinado isto, que a ressurreição seria para o último dia, mas agora Cristo vai colocar o tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo. Ele vai mostrar aqui o tipo e figura, mostrando que ele tem o poder para ressuscitar todos os crentes nele, para ressuscitá-los no último dia. Portanto, ele vai ressuscitar Lázaro como exemplo do que ele fará no último dia. Lázaro, sendo um crente nele, é a pessoa escolhida por Cristo para dar o exemplo do que ele fará no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja,
mesmo que seu corpo físico morra, não permanecerá a pessoa sem um corpo físico eternamente, mas que será ressuscitado em um corpo eterno e viverá eternamente com um corpo físico eterno e glorificado. E agora, Jesus diz a Marta, disse a Marta, crês isto? Disse ela, sim, Senhor. E nós dizemos o mesmo. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és a ressurreição e a vida, e que quem crê em Ti, mesmo que esteja morto, viverá. E Tu ressuscitará cada pessoa que crê em Ti e lavou seus pecados em Teu sangue e recebeu Teu Espírito Santo. Mesmo que tenha morrido fisicamente, ressuscitará quando? No último dia, porque Tu disseste que no último dia Tu os ressuscitará. E se nós permanecermos vivos e ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, pois Cristo nos transformará neste último dia. E isso nós cremos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Agora, Cristo ressuscitou Lázaro aí no quarto dia e o deu aos seus irmãos, disse, agora vocês desamarrem Lázaro, tirem todas essas ataduras que colocaram, porque ele já ressuscitou. Agora, com o que ressuscitou? Com uma voz forte que Cristo emitiu, clamou com forte voz. E Lázaro saiu fora. E agora a grande voz de trombeta. Essa é a voz de Cristo. Cristo disse em São João, capítulo 5, versículos 28 em diante, diz: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. A voz de Cristo, no último dia, chamará os santos que partiram e os trará em um novo corpo, em um corpo eterno. No último dia, ou seja, no sétimo milênio, e nós, os que vivemos, nos transformará e nos dará um corpo novo também. Agora, tudo isto é o programa divino na obra de Deus, de Jesus Cristo, correspondente ao último dia. Deus esteve se movendo no meio da sua obra e no meio da sua igreja, de era em era, assim como se moveu no meio do mundo antigo e da antiga criação. Agora o encontramos se movendo no meio da nova criação, que é a sua igreja, de era em era, realizando sua obra correspondente a cada era, e no território correspondente a cada era. E agora, na América Latina e no Caribe, Deus se encontra, Jesus Cristo e Espírito Santo se movendo no meio da sua obra e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro, e assim chamando e juntando todos os escolhidos de Deus com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e assim completando o número dos escolhidos de Deus, completando o número do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E agora, os latino-americanos e caribenhos têm o maior privilégio que possa ter nação alguma, que nação alguma possa ter. E é que o corpo místico de Cristo é completado com latino-americanos e caribenhos. E
Por isso é que no glorioso reino milenial de Cristo vai estar cheio de latino-americanos e caribenhos. E essa é uma bênção grande que Cristo tem para os latino-americanos e caribenhos. E o que aparentemente era um problema para a América Latina e o Caribe, que não podia prosperar como as grandes nações europeias, as grandes nações desenvolvidas durante o reino milenial, a América Latina e o Caribe, junto ao povo hebreu, serão os territórios de maior progresso em todos os campos da vida do ser humano. A Escritura diz em Abacuque capítulo 2, versículo 14, que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Também, isso mesmo fala o profeta Isaías no capítulo 11, versículo 9, e isso está falando do glorioso reino milenial. A terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, onde a glória do Senhor é manifestada e onde Ele ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os vivos em Cristo, os eleitos de Deus, neste último dia. Do conhecimento de toda essa obra que Ele estará realizando neste tempo final, a terra será cheia. E a humanidade, durante o reino milenial, terá o conhecimento da segunda vinda de Cristo e as bênçãos que Ele traz em sua segunda vinda para os escolhidos e para toda a raça humana. Agora podemos ver que Deus se movendo no meio da sua obra, no meio da sua igreja neste tempo final, no meio dessa nova criação, traz grandes bênçãos para nós na América Latina e o Caribe. A América Latina e o Caribe é o território da bênção de Jesus Cristo neste tempo final. Bênção que em seguida passará também ao povo hebreu. Agora estamos vivendo no tempo em que Deus está se movendo no meio dos latino-americanos e caribenhos, na obra correspondente a essa nova criação, a essa nova raça, porque o que Cristo esteve realizando em sua obra é a criação de uma nova raça. Não é um assunto de sectarismos ou de religiões, mas é um assunto da criação de uma nova raça que começou com um novo homem que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso é que a Escritura diz: anunciarei a meus irmãos teu nome. Cristo é o nosso irmão maior, mais velho. E essa nova criação da qual Cristo é o primeiro, continuou com todos os membros da igreja de Cristo, com todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, nos dando, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados, o sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, nos dando um corpo teofânico da sexta dimensão e depois, no último dia, nos dará um corpo físico glorificado e eterno. E assim viveremos eternamente, sendo imortais com Cristo e reinaremos como reis e sacerdotes nesse glorioso reino de Jesus Cristo. Para reinar com Ele, é necessário obter a imortalidade, a qual Cristo prometeu para todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora podemos ver que Cristo esteve se movendo no meio da sua obra, de era em era. Vimos os lugares, os territórios por onde se moveu no meio da sua obra,
E agora podemos ver onde está se movendo neste tempo final, para se completar assim o corpo místico de Cristo, que é também representado em um templo. Por isso se chama a Igreja de Jesus Cristo, o templo de Jesus Cristo, o templo espiritual. E tinha o templo que Moisés construiu e o que Salomão construiu, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo estava no ocidente, ou seja, ao oeste, e na construção do templo espiritual de Cristo, o lugar santíssimo desse templo está no oeste também, que é o território latino-americano e caribenho. Com latino-americanos e caribenhos, Jesus Cristo está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual, do qual, em outra ocasião, falaremos com mais detalhes. Agora, Deus está se movendo onde? No meio da sua obra, no meio da sua igreja, no meio dessa nova criação de seres humanos. Saber que Deus está realizando uma nova criação de seres é algo tão e tão grande que se a ciência não chegar a descobrir, todos os cientistas estariam buscando Cristo para obter essa nova criação, obter esse novo nascimento. Agora, atualmente, vejam vocês, antes, crer em Cristo não era ser cientista, mas agora não crer em Cristo é não ser cientista. Agora, os cientistas estão crendo em Deus, descobriram os cientistas que Deus existe. E agora, não crer em Deus para um cientista é não ser cientista. Vejam como as coisas mudam. E agora vejam como a ciência esteve descobrindo que Deus existe. E agora eles querem conhecer esse Deus Criador dos céus e da terra. E agora, os cientistas, vejam vocês, são mais crentes em Deus que muitas pessoas que vivem na terra. Estiveram vendo até com todos os seus equipamentos, toda a obra de Deus, coisas que os seres humanos à simples vista não podem ver. Agora os cientistas com seus equipamentos, telescópios e também com suas naves espaciais que enviaram a outros planetas, puderam ver toda essa obra de Deus e ver que Deus tem uma ordem, mesmo que não possam compreender completamente. E ver como essa obra divina se mantém aí existindo. Agora, vejam vocês, crendo em Deus, os cientistas deram um passo grande em seu avanço científico. E agora, há cientistas que falam ou escrevem sobre Deus, porque já descobriram que Deus existe. Mas vejam, primeiro, isso tinham descoberto pessoas simples, ou seja, que o que estão descobrindo não é algo novo. Desde Gênesis, diz a Escritura que Deus criou os céus e a terra. Assim que todo crente na Bíblia já tinha descoberto. Ou seja, que a ciência esteve por milhares de anos atrasada. Agora, deram um passo maior, um passo gigante. Muitos cientistas. E já é aceito pela ciência que Deus existe. Deram o maior passo, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E se não se sabe que Deus existe, pois não se pode ter o princípio da sabedoria e temer a Deus. Agora, vimos
Deus se movendo no meio da sua obra. E quando Deus se move no meio da sua obra, Ele está criando. Ele esteve criando milhares de seres nessa nova criação. Esteve produzindo essa nova criação de seres no reino de Deus. E para o último dia, depois que se completar até o último dos escolhidos e obtenha seu novo nascimento e nasça no reino de Deus, depois virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, onde obteremos o corpo eterno. Isso é o que Deus fará neste último dia depois que tiver se completado até o último dos escolhidos de Deus no corpo místico de Jesus Cristo. E por isso Deus está se movendo no meio da sua obra, no meio da sua igreja, neste último dia na América Latina e no Caribe. E agora, é um privilégio para a América Latina e o Caribe que os escolhidos que completam o corpo místico de Cristo sejam latino-americanos e caribenhos. Com latino-americanos e caribenhos é que Deus coroa sua igreja. Com latino-americanos e caribenhos é que se coroa o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, grandes bênçãos Deus tem para a América Latina e o Caribe. Por isso, oramos pela América Latina e o Caribe para que a bênção de Cristo permaneça na América Latina e no Caribe. E quando forem derramados os juízos divinos que virão sobre a terra, Deus guarde a América Latina e o Caribe e não seja destruída a América Latina e o Caribe, porque virão os juízos divinos da grande tribulação que serão terríveis. Mas oramos a Deus pela América Latina e o Caribe. Queremos que toda a América Latina e o Caribe, com seus habitantes, entrem no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando entrarem todos a esse glorioso reino de Jesus Cristo, o reino milenial, então todos compreenderão essas coisas que eu estive dizendo por muitos anos. Ali nos encontraremos e ali conversaremos e ali vocês compreenderão mais claramente todas essas coisas das quais estive dando testemunho que hão de se cumprir na América Latina e no Caribe. E já começaram a serem cumpridas as que correspondem para estes dias e as que faltam também serão cumpridas. Assim que a América Latina e o Caribe é o território onde Deus está se movendo no meio da sua obra e realizando sua obra correspondente a este tempo final. É o território mais importante atualmente para Deus, juntamente com o território de Israel. Agora vejam, nos territórios onde Deus colocou sua vista, vejam vocês, sempre há problemas. Vejam o território de Israel e vejam Jerusalém. Jerusalém, a cidade de paz, é a cidade que mais guerras tem. Mas, no reino milenial, Deus confirmará que é a cidade de paz e é a cidade do grande rei que reinará sobre Israel e sobre toda a humanidade. E, no reino milenial, será confirmado que o território latino-americano e caribenho é o território de mais prosperidade e mais bênção divina. Porque para o reino milenial, toda a bênção divina que foi falada e não se cumpriu, será cumprida na América Latina e no Caribe. Porque Deus está se movendo no meio da sua obra correspondente ao último dia ao território latino-americano e caribenho. E isso é Deus se movendo no meio da sua criação, dessa nova criação.
Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho de Deus se movendo no meio da sua obra. E agora, onde estão os que veriam Deus se movendo no meio da sua obra? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe, vendo Deus se movendo no meio da sua obra. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso amado Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e os que, através dessa conferência gravada em vídeo, estarão escutando esta conferência. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Deus os abençoe e guarde a todos.